Irmãos, vamos olhar para a carta aos Efésios e vamos dar continuidade a esta exposição da Palavra de Deus. E enquanto mais do que também expor a Palavra de Deus, é nós sermos expostos à Palavra de Deus. O nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, as nossas atitudes, elas têm que estar expostas à Palavra de Deus. E nós temos chegado a uma parte da carta em que não há muita discussão. Nós poderíamos, do capítulo 1 ao 3, debater as questões da predestinação, da eleição, até da sua artigo, se a fé é o dom de Deus ou se é só a salvação pela graça. Podíamos debater a questão do mistério, podíamos debater uma série de coisas que há opiniões diferentes entre elas. Mas chegados ao capítulo 4, não há nada a debater. Há a obedecer, que é totalmente diferente. Porque a partir do capítulo 4, Paulo não dá aso a que haja segundas interpretações. E a passagem que nós vamos ler hoje não é uma questão de entendimento, é uma questão de obediência à palavra de Deus. Nós vamos ser confrontados com a palavra e nós podemos escolher obedecer ou não. Não há espaço para eu acho que não é bem assim. Eu acho que eu tenho outro entendimento acerca deste assunto. Não há espaço para isso. Aqui é questão de obediência, se nós queremos realmente obedecer ou não à palavra de Deus. O ponto é este. Paulo falou nos versículos anteriores sobre a necessidade da renovação da nossa mente. Os crentes, Paulo tinha falado que os crentes já não deveriam imitar os descrentes no seu modo de viver. Porque eles agora aprenderam as verdades gloriosas do Evangelho, as verdades gloriosas acerca de Deus, acerca da salvação, e isto deveria fazer toda a diferença na mente dos crentes. Eles agora eram novas criaturas, eram um novo homem, uma nova mulher, e isto deveria ver-se no dia-a-dia, marcar a diferença no dia-a-dia. As pessoas deveriam perceber que, olha, ele antes era assim, mas agora, desde que segue a Jesus, desde que ele disse que foi lá para os evangélicos ou para os protestantes e passou a seguir a Jesus, o que é facto é que ele mudou de vida. As pessoas deveriam poder dizer isto, mas infelizmente cada vez dizem menos. Porque cada vez as pessoas mudam menos de vida quando vêm a Cristo. Elas têm Cristo como um amuleto contra a condenação ou um bilhete contra a condenação, mas a sua vida continua exatamente a mesma. E não deveria ser assim. Irmãos, quando a gente pensa em mudanças do Evangelho, não devemos pensar em só, olha, eu era drogado e agora já não sou. Eu era bêbado e agora já não sou. São pequenas coisas do dia-a-dia, no trato, na fala, nas práticas, que mudam, têm que mudar. E são essas pequenas coisas que nós vamos ver aqui, que deveriam fazer toda a diferença. Paulo disse que nós deveríamos nos despojar, tirar, remover o velho homem e revestirmos-nos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. E isto dá-se pelo meio da renovação da nossa mente, um novo entendimento. Como eu falei também, não estamos a falar de condicionamentos comportamentais. Falamos de um entendimento totalmente novo. Eu, durante muito tempo, algum tempo da minha vida, lidei com cães. Treinar cães ou ajudar alguns cães a ultrapassarem comportamentos maus. E sabem, nós podemos condicionar o seu comportamento. Eu dou-vos um exemplo. O meu pastor alemão, enquanto eu estiver com ele não vai tocar em nada. Ele não vai mexer numa galinha sequer. Não vai tocar em nada. Porque eu estou com ele e o seu comportamento está condicionado. Mas deixem-no sozinho, com aquela vontade de comer aquela galinha. Vem ao de cima e ele vai comê-la mesmo.
Percebem? O que nós fazemos com um cão é condicionar-lhe o comportamento, é educá-lo. Não lhe tiramos a natureza, o desejo de fazer algo. Simplesmente condicionamos o seu comportamento. E às vezes queremos tratar as pessoas assim. E a religião trata as pessoas assim. Condicionamos comportamentos. Eu agora não posso fazer isto. Eu agora não posso fazer aquilo. Não é eu não posso. É eu agora não quero fazer aquilo, que é totalmente diferente. Não é, se eu pudesse eu fazia, mas não posso. Não, eu agora sinto repugnância do pecado. Sinto nojo daquelas práticas que eu senti tanto prazer antes de vir a Cristo. É esta mudança de mente. Não é eu não posso, é eu agora não quero. E entristeço-me e lamento quando caio na vontade da minha carne. Temos que mudar a nossa mente. Porque é que temos uma tomada no chão, perto do chão. Uma criança e um adulto, ambos não tocam na tomada. A criança não toca na tomada porque o seu comportamento foi condicionado. Aprendemos ou ensinamos-lhe a não ir lá. Muitas vezes até pela sapatada na mão. E a criança sabe que não pode ir lá. O adulto não quer ir lá, porque sabe que quando meter lá os dedos, vai apanhar um choque. Reparem que é totalmente diferente. Um não pode. E sabe que não pode, mas não consegue explicar o porquê. O outro que tem entendimento sobre as coisas, o adulto que percebe as consequências de meter lá os dedos, ele não quer ir lá. É totalmente diferente. E Paulo agora vai nos dar 6 exemplos acerca da vida cristã. E vamos ler então a nossa passagem em Efésios 4, 25 a 32. Efésios 4, 25 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Se a Patrícia puder... Já está? É na área. Diz assim então a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfémias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus, uma vez mais, Senhor, te pedimos para que nos fales mediante a tua palavra, Senhor. Nós te clamamos para que tu nos des entendimento, discernimento e humildade, Senhor, para nos submetermos a ela e sermos obedientes, pois ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, Senhor. Senhor, nós te pedimos para que nos guies com o teu Santo Espírito, nos instruas, nos corrijas e nos des a capacidade também de nos arrependermos, caso seja esse o caso, Pai. Oramos para que nos fales através da tua palavra esta manhã, em nome de Jesus Cristo, não te peço. Amém. Amém. Primeira coisa que Paulo diz para nós deixarmos, e uma nota muito importante aqui, é que Paulo não vai só dizer deixem isto por isto, ou aliás, não vai só dizer deixem isto, mas ele vai substituir não façam isto, façam antes aquilo. E ele vai dar sempre, ou quase sempre, uma razão, um argumento para nós mudarmos a nossa atitude. E a primeira delas é a mentira, verso 25. E sabem, a mentira abrange todo o tipo de falsidade. Jesus diz que o diabo é pai da mentira. João 8,44. A mentira desonra completamente a Deus. Porquê? Porque ele é
exatamente o oposto. Ele é a verdade. E aquele que é a verdade, ele não suporta a mentira. E Paulo instrui os crentes a abandonar a prática do velho homem da mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Paulo instrui então os crentes a mudar, a abandonar. Isto era natural. A mentira é algo normal nos filhos do diabo. É algo normal naqueles que não têm Deus. Mas, irmãos, não é nada normal aqueles que foram salvos pela verdade andarem a proferir mentiras, falsidades. E embora esta maneira de viver deva ser com todos os homens, Paulo lembra o que no relacionamento mais estreito entre o povo de Deus deve reinar a verdade. Diz, deixai a mentira, fale cada um de vós a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo volta ao facto de nós sermos um corpo. Diz, olha, não é que tu podes mentir aos descrentes e aos crentes não é isso. Mas aos crentes é que não mesmo. Nós somos membros uns dos outros. Já viram o corpo atacar-se? Se o meu corpo me atacar e a minha mão começar aos murros a mim mesmo, algo não está bem. E quando nós mentimos uns aos outros, agimos em falsidade uns para com os outros, nós estamos a atacar o próprio corpo. E alguma coisa não está bem. Mentiras entre o povo de Deus é a coisa mais degradante que pode haver. Já imaginaram filhos de Deus a mentirem uns aos outros? Que ultraje para a Igreja de Jesus Cristo. Filhos de Deus, filhos da verdade, a mentirem uns aos outros, a serem falsos uns para com os outros. E ao pensarmos sobre a mentira e sobre o não falarmos ou agirmos falsamente, não devemos limitar só a mentira às palavras. Dizer, olha, sabes o que é que eu encontrei, sabes o que é que eu fiz, sabes o que é que eu sou. Mas também àquilo que nós fazemos e induzimos outros em erro, querendo mostrar uma coisa que não é. Isso também é mentira. E cada vez vemos mais, com as redes sociais, pessoas a quererem mostrar uma vida que não a têm. E isto é normal entre os descrentes. Eles precisam da aprovação do mundo. Eles precisam da aprovação dos homens. Precisam do like e da glória dos homens. Mas, irmãos, os filhos de Deus, os crentes, eles não andam a publicitar uma vida que não é deles, porque isso é mentira. Olha como eu sou tão feliz. Olha como eu viajo tanto. Olha como o meu casamento está tão bem. Olha como os meus relacionamentos com os meus filhos estão tão bem. Olha como é que eu tenho tantos amigos. E queremos, como disse alguém, queremos, quando publicamos muitas fotografias, estamos a querer que as pessoas não vejam nada. Estamos a encobrir uma vida. E sabem, irmãos, quando nós partimos para este lado, para este campo, e começamos a querer mostrar uma vida que não é a nossa, nós estamos a agir em falsidade. Falsidade. Entre os filhos de Deus deve haver transparência nos relacionamentos uns com os outros. Sinceros no nosso falar e agir, dando lugar à verdade o tempo todo. Mesmo que isso traga dano a nós mesmos. Mesmo que isso traga custo para nós. A verdade acima de tudo. A verdade acima de tudo. O Senhor, irmãos, abomina a língua mentirosa e a falsa testemunha, diz Provérbios 6, 17 a 19. A mentira acaba por levar a maledicência leva a contendas e a divisões. E nós estamos conscientes de quantas tensões, de quantas divisões já não houve entre o povo de Deus por causa de mentiras que se foram espalhando, que se foram disseminando e quase que se torna impossível repor a verdade porque a mentira atingiu um patamar que não dá para voltar atrás.
E a pessoa tem que lidar com as consequências de alguém que mentiu sobre ela. Um pastor, só para dar um exemplo, houve um pastor nos Estados Unidos que foi acusado de adultério, porque uma irmã o viu com outra mulher, o viu a adulterar. E o seu ministério, como os irmãos devem imaginar, ficou estressalhado. Acabou ali o seu ministério. Passado anos, aquela irmã confessou que já não sabia bem se tinha visto realmente aquilo que disse que tinha visto. Se calhar foi mais uma suposição dela e não algo que ela viu concretamente. E ela foi pedir perdão ao pastor por causa de das palavras dela, de algo que um falso testemunho que ela levantou, lhe ter estragado a vida. E o pastor disse, sabe, irmã, a irmã pegou numa almofada de penas e sacudiu. E sacudiu e espalhou penas por todo o lado. Eu posso juntar algumas agora, mas já não posso juntá-las todas. As consequências de um falso testemunho, as consequências de uma falsa notícia, podem trazer consequências nefastas para a vida de alguém. Podemos estragar totalmente a vida de alguém por causa de uma palavra que não era verdade e que nós dissemos. E passa, e passa, e passa, e passa, e passa, e passa. E olha, vou-te só contar isto. E aquela pessoa, e o João diz, olha, vai a outra pessoa e diz, olha, vou-te só contar isto, mas não digas a ninguém. E a minha mãe vai e também não digas a ninguém, mas eu vou-te contar isto. E a notícia vai passando, e nós estragamos a vida de uma pessoa por causa de uma mentira. A comunhão do corpo é edificada na confiança e a confiança na verdade. A falsidade entre os irmãos subverte a comunhão e a edificação. O segundo ponto é ira sem pecado. Verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esta é a segunda instrução sobre a ira. Irmãos, existem dois tipos de ira. A justa e a injusta. Normalmente pensamos que todo tipo de ira é pecaminosa, mas não necessariamente. Deus ira-se contra o pecado. Jesus Cristo irou-se contra a profanação do templo, contra a dureza de coração dos fariseus ao tentarem ver se ele ia curar um homem de mão ressequida a um sábado. E Jesus irou-se contra aquela situação. E os filhos de Deus devem sentir o mesmo tipo de repulsa, de ódio, por aquilo que desagrada a Deus, pelo pecado, pelas condutas impróprias e por tudo aquilo que subverte a santidade. O salmista diz no Salmo 119, 53 assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecados dos pecadores que abandonaram a tua lei. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. É este tipo de ira que nós devemos manifestar. A ira contra tudo aquilo que mancha a santidade de Deus. Contra tudo aquilo que é afronta à santidade de Deus. Moisés irou-se contra a idolatria do povo. Lutero irou-se contra as indulgências. E é este tipo de ira que nós deveríamos sentir. Mas não, infelizmente, somos mais condescendentes com o pecado do que aquilo que deveríamos. Paulo está a dizer, irai-vos. Irai-vos. E agora ele delimita com três afirmações negativas. Irai-vos, mas primeiro, sem pecado. Sem pecado. Tenham a certeza de que a ira que vocês sentem não é fruto da vossa própria pecaminosidade. Somos instruídos a não nos irarmos contra o próximo. E, irmãos, devemos reconhecer que 99,9% das vezes que nós nos iramos não é ira justa. É ira fruto do nosso próprio pecado. A preocupação com nós mesmos e não com as coisas
de Deus. A ira que nós devemos sentir muitas vezes não é santa, mas é pecaminosa. Não é por causa de Deus, mas por causa de nós próprios. Então devemos estar seguros de que a nossa ira não vem de um coração vingativo, mas vem de um coração preocupado com a santidade e com a reputação de Deus. Então, irai-vos, mas vejam bem, se a ira que vocês estão a sentir é de Deus, das coisas de Deus, ou é uma ira fruto do vosso pecado. Em segundo lugar, a segunda cerca que ele põe para a ira é não se ponha o sol, ou seja, não devemos alimentar este estado irado. Quando a ira é constante, ela acaba por se tornar em raiz de amargura contra o outro. E o grande prejudicado somos nós. Certa vez um menino chegou a casa chateado com um colega, aborrecido com um colega, porque tinha dito umas certas palavras. E aquele pai pegou no filho, foram até ao quintal, tinha lá um lençol branco estendido. O pai deu-lhe um balde com pedras de carvão e disse: descarrega tudo aquilo que tu tens, pega em cada pedra e atira aquele lençol branco. E o menino foi atirando, umas vezes acertava, outras vezes não, e o lençol branco foi ficando manchado. No final, o pai disse: olha, conseguiste manchar, conseguiste atingir o outro, mas olha para ti, mãos pretas, braços pretos, roupa preta. Ele tinha sido o grande prejudicado de querer atingir o outro. E muitas vezes nós alimentamos a ira, alimentamos a amargura, alimentamos aquele sentimento de ódio. E sabem quem é o grande prejudicado? Nós mesmos. Nós mesmos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixem que este estado continue ou se perpetue na vossa vida. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não está a dizer que não devemos... temos 24 horas. Acordamos, iramos e até à meia-noite desse dia temos que resolver o problema. Senão, coitados do pessoal que vive na Groenlândia, tinha 6 meses para resolver a questão, não é? Metade dia, metade noite. Aqui não é questão de literalmente cada dia, mas é não deixar que esse estado de ira continue e cresça no nosso coração. E em terceiro lugar, e se calhar um dos mais importantes, a terceira cerca é: não deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não deis lugar ao diabo. Um coração irado, irmãos, é um terreno bem tratado, bem fresado, para usar um termo da agricultura. Bem fresado, para quê? Para o diabo lançar as suas sementes. Um coração irado é um terreno bem tratado para que o diabo possa fazer a sua lavoura e fazer crescer as suas sementes. Quando alimentamos um estado de ira constante, estamos a abrir portas para que Satanás faça o que sabe fazer melhor: afastar-nos de Deus e criar divisões entre o povo de Deus. Mas existe essa questão de não dar lugar ao diabo, irmãos. É muito importante em todas as áreas do relacionamento. Mas eu quero falar especialmente também para o casamento, para os casais. Sabem quando se alimenta um estado de amargura constante entre o casal? Nós estamos a criar espaço para que o diabo trabalhe no nosso casamento e destrua o nosso casamento. É normal haverem desentendimentos, porém sejam sábios e não deixem que pequenos problemas, alimentados por um coração endurecido, que alimenta a situação, seja a causa da ruína do vosso casamento. Pequenos problemas que vão crescendo. Lá a minha figueira, como eu disse na quinta-feira, que está toda cortadinha, os pequenos rebentos vão nascendo. E sabem, quando eles são pequenos rebentos, eu chego lá com a mão e faço assim. E aquilo sai. Mas se eu deixar passar os meses, as semanas e os meses, tenho que ir lá com uma tesoura de podar. E se eu deixar passar muito tempo, tenho que ir lá com um serrote para cortar. E reparem como, com o tempo, cada vez fica mais difícil e cada vez o tratamento é mais rigoroso, mais destrutivo.
enquanto passo numa coisa que podia fazer assim, e tirava, tenho que ir lá com um serrote, porque deixa passar tempo. E muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós em vez de tratarmos as situações logo, os pequenos problemas, imediatamente, para que o diabo não tenha espaço para agir, não, nós vamos deixando, deixa andar, aguenta mais esta, mais aquela, e calma, e deixo, e de repente, aquilo que era um pequeno pedaço de neve aqui da montanha, tornou-se uma avalanche indestrutível na nossa vida. Não deixe lugar ao diabo. Irai-vos, mas sem pecado, sem alimentar este estado de ira e sem dar lugar ao diabo para que ele trabalhe em nós. Terceiro ponto, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Este é o 8º mandamento. Não furtarás. É Êxodo 20:15. O não furtar tem ampla aplicação na nossa vida. O Filho de Deus abandona todo este tipo de roubo e ganha o seu pão com honestidade. Ganha o seu pão com honestidade. E a verdade é que Paulo está a falar daquele que vive roubando, deve parar de o fazer para começar a trabalhar. Mas será que podemos qualificar só isso como roubo? O que é roubar? É tirar algo a alguém. Algo que pertence a uma entidade, a uma pessoa, e nós tiramos para nós. Isso é roubo. Então, quando nós pensamos no roubo, em que é que estamos a pensar? Pensamos nas notícias, não é? Em nomes como Ricardo Salgado, Pedro Mexia, Sócrates e tantos outros, não é? Que nós vemos e nos indignamos por ver milhões e milhões que nós nem todos juntos a trabalhar toda a vida conseguiríamos juntar, e eles roubam e assambarcam para si com negociatas, com esquemas fraudulentos. E vemos que eles passam impunes e pouco ou nada lhes acontece, e nós revoltamos contra este tipo de atitude. Porém, somos muito mais condescendentes com os pequenos roubos, os pequenos delitos. Fuga aos impostos. Fuga aos impostos. Esse, se calhar, é o mal que está mais presente no meio dos crentes. Fuga aos impostos. Pensar, não, este é para mim. Era do Estado, mas este é para mim. Isto é roubo. Isto é roubo. Patrões que, por exemplo, não pagam a segurança social. Temos muitos casos. Isto é roubo. Que não pagam aquilo que é devido e aquilo que é justo ao seu funcionário. É roubo. Funcionários que no tempo de trabalho estão a gastar o seu tempo nos telemóveis, nas mensagens, nisto e naquilo e com a sua vida, em vez de estarem a trabalhar para o seu patrão, estão a roubar o patrão. É roubo. Tudo aquilo que nós adquirimos para nós e que pertence ao outro é roubo. É roubo. Mas parece que estas pequenas coisas não nos afetam tanto. Não é? Vamos arranjar o carro e sabemos que se for com fatura pagamos mais IVA. Então a gente prefere sem fatura e fica para lá o IVA. É roubo. Um trabalhador a recibos verdes que vai ter que pagar a segurança social conforme aquilo que os recibos que passa, não passa tantos. Não declara totalmente aquilo que ganhou para não ter que pagar tanto. É roubo. Tudo isso é roubo. Tudo isso é furto. Tudo isso é furto. E, irmãos, isto é normal no mundo. Mas entre os filhos de Deus, não. Isto é normal no mundo lá fora que não conhece a verdade, que não conhece a honestidade, que não conhece a justiça, que não conhece a retidão. Mas entre os filhos de Deus, andarmos com esta esperteza, como andam os do mundo, Paulo diz, despojai-vos dessas coisas e revistai-vos do novo homem. Havia tanto para falar acerca do roubo. De pessoas que poderiam trabalhar e vivem
à custa dos subsídios de inserção social. Pessoas que optaram por esse estilo de vida. É roubo. Estão a roubar dinheiro ao Estado que podia ser utilizado para ajudar outros que precisam, efetivamente. Pessoas que fazem esquemas para estarem a receber do Estado enquanto poderiam elas próprias trabalhar, descontar e ajudar outros. Contribuir para a sociedade. Irmãos, tudo isto é normal lá fora, mas não entre os filhos de Deus. Não entre os filhos de Deus. Paulo diz que agora já não somos assim, ou não devemos sê-lo. Agora adquirimos a nossa riqueza e o nosso sustento com trabalho honesto. Aquele que fugia aos impostos, não foge mais. Aquele que não passava recibo, agora passa. Aquele que burlava o patrão no tempo do trabalho, agora trabalha diligentemente. O patrão que não pagava tudo aos seus funcionários, agora paga. Aquele que vivia à custa dos subsídios, agora trabalha. Aquele que furtava, não furta mais, mas agora trabalha e ganha o seu dinheiro com honestidade. E não ganha o seu dinheiro para si, somente para seu sustento e da sua família, mas ele passa de uma atitude egoísta, de querer para si, para uma atitude altruísta, onde ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, ganhando honestamente, para que tenha que acudir ao necessitado. Ou seja, eu passei de uma atitude de roubar para uma atitude de honestidade, onde eu trabalho, e agora eu próprio estou capacitado a ajudar outros. Eu deixei de prejudicar para ser um ajudador. Eu deixei de ser um parasita da sociedade, que vive para sugar recursos à sociedade, para agora ser um contribuinte da sociedade. E tudo começa aqui, com uma compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, não há muito a discutir aqui. É uma questão de vamos obedecer ou vamos desobedecer. Eu sei que amanhã vai ser difícil porque o dinheiro vai-nos apelar, os bens vão-nos apelar e nós vamos ser tentados novamente a ir para as velhas práticas. Mas nós, como os filhos de Deus, temos que dizer: não, isso era eu antigamente. Agora em Cristo sou totalmente diferente. Quarto lugar, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Paulo passa do trabalho das mãos para a língua, para a nossa boca. Em primeiro lugar, precisamos definir o que são palavras torpes. A palavra torpe, ela significa no original, é sujo, podre. E nós muitas vezes pensamos, e quem já assistiu à lição descomunical da Rosa Brás, ela já explicou muito bem o que são palavras torpes. São o quê? Não é só asneiras. Também é. Mas é muito mais do que isso. Reparem que o texto diz o contrário do que são palavras torpes. Paulo estabelece como o oposto e ajuda-nos a encontrar o significado para o que ele quer dizer com palavras torpes. Reparem o que ele diz. Palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, o que é que ele quer dizer com palavra torpe? Palavra que destrói. Palavra que põe abaixo. E Paulo está a dizer que nós não devemos ser este tipo de pessoas que falam palavras que destroem o outro. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Por isso é que nós vemos tantas pessoas a falar de coisas com conotações sexuais, até estou na seca, é uma coisa por demais nas fábricas, a linguagem, porque as pessoas, é para isso que elas vivem. A conversa delas é aquela. Só sabem falar daquilo. Quando as pessoas falam só de dinheiro é porque o que é que ocupa o seu coração? O dinheiro. Quando falam de relacionamentos sexuais, o que é que ocupa o seu coração? Esses relacionamentos. Quando falam de futebol, é o que ocupa o seu coração. A boca fala do que está cheio
O coração. Não é que nós não possamos ou não devamos falar dessas coisas, mas quando é só isso que é só essa a nossa conversa, mal está o nosso coração. E nós muitas vezes usamos as nossas palavras para destruição. Irmãos, nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus não destroem, constroem. Filhos de Deus não destroem, constroem, ajudam, edificam, auxiliam, não põem abaixo, não enterram o outro, não o desprezam. Irmãos, quantas pessoas já foram totalmente destruídas pelas palavras do outro? Quantos sonhos foram destruídos pelas palavras dos seus pais, dos seus amigos, da sociedade? Quantas pessoas já foram destruídas por causa de uma palavra do marido, da esposa, do filho? Tu não vales nada. Isso não é bom para ti. Tu não prestas. Tu não vais conseguir. E nós usamos as nossas palavras para destruir o outro, para acabar com a vida do outro. Não deve ser assim o Filho de Deus. O Filho de Deus domina a sua língua e as suas conversas são para edificar, para construir, para levantar e não para prejudicar. Provérbios 12, 18 diz: a tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Quanto é que nós usamos as nossas palavras para ajudar, para apoiar, para levantar e não para destruir o outro, não para pôr abaixo? O Filho de Deus fala ao convém, usa a sua língua para bênção e não para maldição. Em quinto lugar, temos no verso 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, não creio que este é mais um tópico igual aos outros, mas sim uma lembrança de porquê nós mudamos de vida. Existe, para os filhos de Deus, nós temos aquele que é chamado do Espírito Santo de Deus. Está em nós. E Paulo usa aqui duas palavras importantes: selados e redenção. Reparem que selados diz respeito ao início da nossa conversão. Redenção diz respeito ao último dia. E enquanto, neste processo todo, do início da nossa conversão até ao último dia, nós estamos num processo de santificação onde temos o Espírito Santo em nós. E nós somos lembrados de que o Espírito Santo reage à nossa vida. E este é um bom argumento, é algo que nós devemos mostrar. Uma força ativa impessoal, uma coisa não pode ser entristecida. Mas como o Espírito Santo é uma pessoa, efetivamente, ele pode ser entristecido. E ele reage à nossa vida. Ele reage à maneira como vivemos. O Espírito Santo está em cada filho de Deus e ou é entristecido ou é agradado. Quando pensamos nisto e nestas verdades, irmãos, quando pensamos que o Espírito Santo de Deus está em nós, está na nossa vida, temos que fazer a seguinte pergunta: como é que Ele se tem sentido na nossa vida? Cada um de nós deve perguntar: nós temos sido instrumento de alegria ou de tristeza para o Espírito Santo que está em nós? Temos sido instrumento de alegria ou de tristeza para o Espírito Santo que está em nós? Irmãos, se nós, antes de fazermos tantas coisas que fazemos, pensássemos: isto vai alegrar, vai agradar o Espírito Santo de Deus ou vai entristecê-lo? Estou certo que muitas das coisas deixariam de ser feitas. Se houvesse esta pergunta antes: aquilo que eu vou fazer vai honrar, vai alegrar o Espírito Santo que está em mim ou vai entristecê-lo? A mentira que eu vou falar, a fraude que eu vou cometer, as palavras que eu vou dizer, a ira que eu vou demonstrar, isto vai agradar ou entristecer
o Espírito Santo de Deus. Todo crente deve desejar dar alegria ao Espírito Santo e não causar-lhe dor e tristeza. E quando nós não abandonamos a velha vida e não nos revestimos do novo homem, quando não abandonamos aquelas práticas, estejam certos, o Espírito Santo está em nós, mas triste, entristecido, desagradado pelo corpo onde ele habita. Em sexto lugar, relacionamentos transformados. Verso 31 e 32. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfémias e bem assim toda a malícia. Paulo elenca aqui 6 atitudes que devem ser totalmente abandonadas pelo crente. Amargura, ou seja, um espírito azedo. Palavras que magoam, que ferem, uma atitude sempre azeda em relação aos outros. Gente, seja em que momento for da vida, pode acontecer a melhor ou a pior coisa. A pessoa está numa atitude amarga, sempre azeda no seu trato, no seu falar. Cólera, muito parecido com a ira, mas são ataques de fúria repentinos. Ira, uma hostilidade mais firmada e sombria. Enquanto que a cólera é o momento, a ira pode ser alimentada e mantida no nosso coração. E reparem que a ira já foi falada em cima. Há uma boa ira, sem pecado, mas há uma boa ira. Mas a má ira, ela deve ser eliminada da nossa vida. Gritaria. Pessoas que dialogam aos gritos, que alteram a voz e não se controlam numa conversa. Sabem, isto é normal nos descrentes, a chamada peixeirada. A famosa peixeirada. É normal nos descrentes, mas o Filho de Deus não. Gritarias, infelizmente, nós já assistimos a algumas e sabemos quão desagradáveis, quão destrutivas elas são. Blasfémias. E aqui blasfémia não é contra Deus, mas é lançar calúnias sobre o outro. É dar falso testemunho do outro. É contar mentiras e destruir a reputação do outro. Isso deve ser abandonado. Aquele diz que disse, queres saber isto? Sabes o que é que eu acho acerca dele, acerca dela? E começamos a levantar calúnias, maledicências, blasfémias contra o outro e destruímos a reputação do outro. E malícia, ou seja, desejar o mal ao outro e tratar com maldade. É uma força que destrói a comunhão. Paulo diz: longe de vós todas estas coisas. Longe de vós. Antes, e agora 32, tudo isto deve ser lançado fora. São estas as obras do velho homem. E tudo isto é normal naquele que rejeita a palavra de Deus e a Deus. Mas o povo de Deus deve abandonar estas práticas. Somos um só corpo, uma só família. E os nossos relacionamentos são marcados por atitudes totalmente diferentes. E Paulo dá 3. Benignidade. Alguém te fala amistosa, agradável. É tratar bem o outro. Eu peço aos irmãos que leiam, que possam abrir em Lucas 6:35, para nós vermos como é que é tratada a palavra benignidade. Lucas 6:35. Um irmão ou uma irmã que encontrar pode ler. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos. Este é o tipo de benignidade que nós devemos imitar. Deus é benigno. E Ele age até com bondade para com os ímpios e os maus, para com aqueles que não creem nele. Assim façam vocês também. Sejam benignos. Compassivos, ou seja, estar sensível à situação do outro, ser afetuoso, alguém de coração terno. E perdão. O padrão para o perdão é o perdão que temos de Deus em Cristo. São estas as marcas de um filho de Deus. Daquele que agora foi regenerado para uma nova vida.
Paulo disse em 2:10 que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão, esta nova vida. Em 4:17, ele diz que nós somos criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, há esta nova criação em nós que deve marcar a nossa maneira de viver. Amados irmãos, percebemos que boa teologia não é estéril nem é morta. Nós começamos esta carta exaltando a Deus e louvando pelas verdades da predestinação, da eleição, pela graça de Deus em salvar homens e mulheres que estavam mortos em pecados. Louvamos a Deus porque a salvação é do Senhor, do princípio ao fim. Mas agora somos confrontados e exortados na nossa maneira de viver. Não por mim, pela palavra. Se a salvação é monergista, que eu creio que sim, ela pertence a Deus. A santificação é um sinergismo. Ou seja, eu tenho responsabilidades na minha santificação. Há um esforço deliberado da minha parte em abandonar as velhas práticas, a velha vida e abraçar a nova vida em Cristo Jesus. E nós temos que pensar que partes do velho homem é que ainda estão em nós. Que partes das velhas práticas é que ainda estão em nós. Irmãos, não nos conformemos ao pecado pensando, não consigo mudar. Consegues. Se tu queres mudar, tu tens o Espírito Santo em ti e certamente serás auxiliado por este auxiliador divino que te ajudará a abandonar as velhas práticas. Mas tu queres mesmo largar? Essa é que é a questão. E também não vivas desesperado quando entrares em pecado. Não importa o que tens feito, reconheces que tens mentido, tens sido fraudulento, tens alimentado ódio e rancor, reconheces isso. Então confessa o teu pecado, arrepende-te e deixa-o. E diz na sua palavra, Deus diz na sua palavra, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Não caias naquele sentimento de conformismo. Não consigo deixar. Consegues. Se tu quiseres, tu tens o Espírito Santo em ti para te ajudar. Consegues. Mas não desesperes, porque há perdão se reconheceres que tens falhado até aqui. Que a nossa conduta, irmãos, a nossa vida, os nossos relacionamentos sejam marcados por esta mudança que só Cristo pode fazer. Que os homens olhem para nós e vejam o poder transformador do Evangelho na nossa vida, na nossa prática, no dia a dia. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.